O dia começou como qualquer outro no zoológico de São Paulo. Eu, Marcos, um dos tratadores mais antigos, já sentia o peso dos meus 50 e poucos anos nas costas, mas a rotina me mantinha ativo. O cheiro de mato úmido misturado ao de ração animal era o meu perfume diário, e o rugido distante da onça pintada, Juma, era a minha canção de ninar e de despertar. Juma era uma fêmea magnífica, com um pelo que parecia ter sido pintado à mão, cada roseta um mistério. Ela era a estrela do zoológico, a atração principal e também a mais temperamental. Nunca gostou muito de humanos, e eu a entendia. Quem gostaria de viver enjaulado, sendo observado como uma aberração? Naquela manhã, a tensão era palpável. Uma tempestade forte havia atingido a cidade na noite anterior, e a energia elétrica estava instável. Os geradores do zoológico, que deveriam ser a nossa garantia, falhavam intermitentemente, causando picos e quedas de luz. Isso deixava os animais agitados, e Juma não era exceção. Seus olhos verdes, normalmente alertas, estavam ainda mais intensos, e ela andava de um lado para o outro em sua jaula, um ritmo frenético que anunciava problemas. Eu estava na área de alimentação, preparando as porções para os felinos, quando o alarme soou. Um som estridente que cortou o ar, fazendo meu coração disparar. Alarme de fuga. E eu sabia, no fundo da minha alma, que era Juma. Corri para o centro de controle, onde o caos já se instalava. Rádio chiando, vozes em pânico, e a confirmação. A onça havia conseguido. Um dos portões de segurança, que deveria estar eletronicamente trancado, falhou durante um pico de energia e abriu. Juma, com sua inteligência e instinto selvagem, não perdeu a oportunidade. Todos para os abrigos. Repito, todos para os abrigos. A voz do diretor ecoava pelos alto-falantes, misturada ao som de sirenes. O pânico se espalhou como um incêndio. Visitantes corriam em todas as direções, pais puxando crianças, gritos e choros preenchendo o ar. Eu, com anos de experiência, sabia que a prioridade era a segurança das pessoas. Ajudei a direcionar alguns grupos para os abrigos mais próximos, mas a multidão era incontrolável. Era uma cena de filme, mas era a mais pura e aterrorizante realidade. Em meio à confusão, meus olhos encontraram os dela. Dona Aurora. Uma senhora de 80 e poucos anos, com cabelos brancos como a neve e um sorriso gentil que eu conhecia bem. Ela era uma figura constante no zoológico, visitando Juma quase todos os dias. Dizia que a onça a lembrava de sua própria gata de estimação, uma siamesa que viveu por 20 anos. Eu sempre achei a comparação um tanto peculiar, mas Dona Aurora tinha uma conexão estranha com Juma. A onça, que rosnava para a maioria, parecia tolerar a presença da velhinha, às vezes até a observava com uma curiosidade quase infantil. Dona Aurora. Para o abrigo, agora. Gritei, tentando me fazer ouvir acima do barulho. Ela estava sentada em um banco, perto do recinto de Juma, com uma calma assustadora. Seus olhos, normalmente cheios de vida, estavam fixos na jaula vazia, como se estivesse em transe. Ela não se moveu. Tentei alcançá-la, mas a maré humana me arrastou para longe. Fui empurrado para dentro de um dos abrigos, a porta de metal batendo com estrondo, selando-nos do perigo lá fora. O desespero me consumiu. Dona Aurora estava lá fora, sozinha, à mercê de uma onça pintada faminta e assustada. Os minutos dentro do abrigo se arrastaram como horas. O silêncio era quebrado apenas pelos soluços abafados de crianças e o murmúrio ansioso dos adultos. Eu não conseguia parar de pensar em Dona Aurora. Por que ela não fugiu? Será que não ouviu o alarme? Ou será que, em sua idade avançada, simplesmente não teve forças para correr? A culpa me corroía. Eu deveria ter insistido mais, a puxado comigo. Mas o pânico é um monstro que nos cega para a razão. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a voz do diretor voltou a soar nos alto-falantes, agora mais calma, mas ainda tensa. A onça foi localizada. Equipes de contenção estão no local. Permaneçam nos abrigos até novo aviso. Um suspiro coletivo de alívio preencheu o ambiente, mas o meu alívio foi breve. E Dona Aurora? Ninguém mencionou Dona Aurora. Quando a ordem de sair foi dada, corri para o recinto de Juma. A cena que encontrei me deixou sem ar. Policiais, veterinários, tratadores, todos armados com tranquilizantes e armas de fogo, cercavam a área. E lá estava ela, Juma, não correndo ou atacando, mas deitada no chão, a poucos metros do banco onde Dona Aurora estava sentada. E Dona Aurora, ela estava lá, sentada no banco, exatamente como a deixei. Mas não estava sozinha. Juma estava deitada com a cabeça no colo de Dona Aurora, ronronando como um gato doméstico. A senhora acariciava o pelo da onça com uma mão enrugada,
enquanto a outra segurava um pequeno embrulho de papel. Os olhos de Juma estavam fechados, e ela parecia completamente à vontade, como se estivesse em seu habitat natural e não em um zoológico em pânico. Todos os presentes estavam em choque, paralisados pela cena surreal. Ninguém ousava se mover, com medo de quebrar o encanto ou, pior, de provocar a onça. O diretor, um homem pragmático e cético, estava com a boca aberta, incapaz de proferir uma palavra. Eu, que conhecia Juma há anos, nunca a tinha visto tão dócil, tão calma. Era como se a onça tivesse encontrado um refúgio, um porto seguro, nos braços daquela senhora frágil. A equipe de contenção, treinada para lidar com animais selvagens em situações de risco, estava completamente perdida. Como se aproxima de uma onça pintada deitada no colo de uma idosa, sem colocar a vida de ambos em risco. Foi Dona Aurora quem quebrou o silêncio. Com sua voz suave, mas firme, ela disse: "Não se preocupem. Ela só estava com medo. E com fome." Ela só estava com medo. E com fome. A onça, com um movimento lento e majestoso, pegou a carne com a boca, mastigando-a com satisfação. Era a cena mais bizarra e ao mesmo tempo mais comovente que eu já havia presenciado. O diretor, recuperando a compostura, perguntou: Dona Aurora, por que a senhora não fugiu? Não ouviu o alarme? Eu ouvi, meu filho. Mas Juma estava assustada. E eu sabia que ela não faria mal a ninguém. Ela só precisava de um pouco de carinho e um lanche. Ela é como uma criança grande, sabe? Só precisa de atenção. A equipe de contenção, sob as instruções de Dona Aurora, conseguiu tranquilizar Juma e levá-la de volta ao seu recinto. A onça, surpreendentemente, não ofereceu resistência. Ela parecia confiar na senhora, seguindo-a com um olhar de devoção. O incidente se tornou lenda no zoológico. A história da idosa que acalmou a onça pintada fugitiva se espalhou pela cidade, e Dona Aurora se tornou uma heroína improvável. Mas o que ninguém sabia, o que eu só descobri anos depois, foi o verdadeiro motivo daquela conexão. Dona Aurora, em sua juventude, havia sido uma pesquisadora de campo, estudando onças pintadas no Pantanal. Ela havia resgatado Juma quando a onça era apenas um filhote, órfã e ferida, após um incêndio florestal. Ela a criou por alguns meses, antes de entregá-la a um centro de reabilitação, que depois a transferiu para o zoológico. Juma nunca esqueceu. Aquele dia da fuga não foi um ato de selvageria, mas um reencontro. A onça não fugiu para atacar, mas para encontrar a única pessoa em quem confiava, a única que a via não como uma fera, mas como a criança grande que ela sempre foi. E o embrulho de carne seca? Era o mesmo tipo de carne que Dona Aurora costumava dar a Juma quando ela era filhote. Um pedaço de memória, um elo inquebrável entre uma mulher e a onça que ela salvou. Aquele dia, eu aprendi que a natureza, em sua complexidade, guarda segredos que desafiam a nossa compreensão, e que o amor e a conexão podem transcender as barreiras das espécies, revelando a verdadeira essência da vida selvagem e da humanidade. Era um choque, sim, mas um choque de pura beleza e emoção.